Glória a Deus. Você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Que maravilhoso é poder estarmos reunidos em um só propósito, ou no mesmo propósito, em específico nessa manhã, para bendizermos e adorarmos o nome desse Deus. Sem mais delongas, gostaria muito de pedir aos irmãos, você que pode, está abrindo a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo a Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Já oraram por mim, presbítero Renato, juntamente dos irmãos. Já me sinto abençoado, mas eu gostaria de fazer mais uma palavra de oração em reverência ao Senhor. Deus Pai poderoso, meu coração transborda de alegria por Tua presença em nosso meio. Eu sei, ó Pai, que em tudo que eu vier a fazer, não se comparará ao grande amor do Senhor para conosco, mas eu quero expressar a Ti em todo o tempo essa gratidão, e assim eu também acredito que o Teu povo, a família da fé, tem esse desejo que é agradecer, bendizer, louvar, entoar cânticos de louvores ao Senhor. Estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, e eu quero lhe pedir, ó Pai, na minha simplicidade, que o Senhor continue agindo em nosso meio, que o Teu Espírito Santo continue na liberdade, que Ele já tem e já está agindo em nosso favor, que seja feito mesmo a vontade do Senhor nesta manhã em nossas vidas, e que nós venhamos a sair daqui não da mesma forma que entramos, mas sim transformados por esse poder, o poder que há no nome do Senhor e na Tua palavra. Quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, nos dê discernimento à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Irmãos, como todos nós temos o entendimento e essa ciência, nós durante esse ano de 2025 iremos estar trabalhando sobre a temática unidade. Está ali nos banners, unidade, e é algo fundamental para conosco, é algo de extrema importância nós entendermos esta realidade ou essa necessidade de caminharmos unidos como um no corpo de Cristo, que é um conosco também. Bem sabemos, aqueles que acompanham ou presencialmente conosco aqui, estão participando das programações desde o primeiro culto deste mês de janeiro. Muitos pregadores trazendo explicações, ensinamentos à luz da palavra dentro dessa temática. E o nosso pastor Edmir, no dia 5 de janeiro, se eu não me engano, foi o primeiro culto de domingo, ele trouxe e esboçou dentro deste capítulo de Efésios, e se não me falha a memória, ele pegou desde o primeiro versículo e foi esmiuçando, destrinchando os versículos, trazendo o entendimento da unidade. E aqui nós vemos algumas exortações, direcionamentos, como também um alerta para que nós venhamos a preservar a unidade. Repita comigo: preservar
a unidade. E é sobre isso que eu gostaria de discorrer um pouco com os irmãos nessa manhã, dentro deste tema, preservando a unidade. O versículo 3 que nós lemos, o apóstolo ele inicia dizendo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. E essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente em preservar a unidade. E ser diligente é aquela pessoa que é ativa, é aquela pessoa que é aplicado, zeloso. Então, irmãos, não adianta nós querermos ou declararmos: este ano nós iremos viver o ano da unidade, mas se nós não formos aplicados, zelosos para com isso. Nós precisamos ter zelo primeiramente para com a causa de Cristo, que engloba esta temática ou este viver em unidade. Está tudo englobado. Nós precisamos então ter o zelo, precisamos nos esforçarmos, porque, irmãos, não é fácil, muitas vezes não será fácil de nós caminharmos juntos de outros, sabendo das limitações, como também das problemáticas. Mas algo que nós precisamos entender, algo que nós precisamos trazer no mais íntimo do nosso ser, é que há uma necessidade grandiosíssima de nós analisarmos primeiro a nós. Porque é muito fácil eu virar para o meu querido presbítero Renato e falar com ele: meu irmão, poxa, mas assim não vai dar. Quanto, na verdade, eu primeiro preciso olhar como eu tenho vivido e caminhado. Será que eu tenho sido muito crítico com as coisas? Será que eu tenho me achado superior a alguém? A Bíblia, ela vai nos ensinar a nos colocarmos na mesma posição do outro. Não há diferença em questão de sermos filhos. Não há aquele filho mais amado ou aquele menos amado por Deus. Todos nós estamos na mesma posição. Não quer dizer que o corpo do presbitério da igreja, por serem aqueles instruídos à luz da palavra, à luz de Deus, Deus dá a instrução ao nosso pastor, e o nosso pastor nos passa essa instrução para que nós trabalhemos junto à igreja. Não quer dizer que nós somos melhores do que alguém. Não é porque estamos aqui em cima com o microfone na mão pregando que somos diferentes. Não, nós estamos na mesma posição dos irmãos. Nós somos um só em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo. Mas nós precisamos nos esforçarmos diligentemente, com zelo, em preservar a unidade. Porque, irmãos, preste atenção, tudo de novo em nossas vidas, projetos novos, objetivos que traçamos, é maravilhoso no início, não é verdade? Mas muitas vezes nós não damos continuidade, sequência para com o projeto. Há necessidade de esforçarmos em amar o nosso próximo. Há necessidade de esforçarmos, como eu disse, mesmo com as limitações, as problemáticas. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos falhas. Mas a palavra do Senhor nos orienta a suportarmos uns aos outros
na condição não pelo que a pessoa é, mas sim de se colocar à disposição de estar caminhando junto. De estar caminhando junto, lado a lado. O apóstolo aqui então traz essa orientação, este alerta, essa exortação, primeiramente em esforçarmos diligentemente, com zelo. Não importa o que aconteça, irmão, se esforce. Não importa o que você passar, se esforce com zelo em permanecer em unidade. Versículo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo e um espírito. Sabemos que Cristo é o cabeça. Vou repetir: Cristo Jesus é o cabeça desse corpo. Mas cada um de nós fazemos parte, por intermédio de Jesus, deste corpo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Esse irmão, essa irmã que está próximo a você faz parte deste corpo, o corpo de Cristo. E unidos em unidades, nós somos um só em Cristo Jesus. Não quer dizer que, se porventura você tem dons diversos, ou talvez há aqueles que têm, no seu pensamento, eu tenho um só dom. Preste atenção, são dons para glorificar a Cristo. Todos nós temos o mesmo valor para Cristo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: você tem um grande valor para Cristo. Entendamos, irmãos, então, assim como aqui o verso 4 nos orienta, que há somente um corpo e um só espírito. Trazemos aqui a alusão de que a unidade, ela nos faz sermos um. O entendimento de que a unidade não é separação, distanciamento. Mas para que haja e seja contínua, e nós vamos trabalhar, como eu disse, durante esse ano, essa temática, mas que não seja somente por este ano, essa visão, esse pensamento de estarmos em unidade, que prossiga, persista. Mas nós precisamos, torno a dizer, nos esforçarmos para que isso aconteça, para que isso ocorra. Há somente um corpo e um espírito. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Precisamos ter essa consciência e entender essa realidade de um só Senhor em nossas vidas. E aí eu abro um parênteses aqui para trazer algumas coisas, como por exemplo, e a Bíblia nos orienta, que não tem como servirmos dois senhores: o dinheiro ou Deus, Cristo. Porque muitas vezes, irmãos,
nós colocamos coisas como senhores em nossas vidas. Não estou dizendo que é errado alcançarmos bens materiais, não é errado você almejar, sonhar e alcançar, pelo contrário. Deus tem o prazer em nos abençoar. Mas a diferença está na colocação que nós fazemos para com tais coisas em nossas vidas. Precisamos trabalhar muito para alcançar, mas tudo vem pela graça de Deus, amém? Você entende que é Cristo, que é o Senhor, que te fortalece, que te permite, assim como hoje, nesta manhã, com sua misericórdia te alcançou, para que você pudesse estar aqui, para que você pudesse estar vivo. É através dele que nós temos força para trabalhar. Ou aqueles que já não trabalham hoje mais, estão aposentados, talvez. Mas nós precisamos entender que essas coisas têm o seu devido lugar em nossas vidas. Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vou repetir. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós vemos e percebemos aqui a unidade no Pai. Essa unidade de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Precisamos entender que há critérios para sermos feitos filhos de Deus. O Evangelho de João vai nos falar isso. Mas esse Deus e Pai, Ele está em todos nós. Ele age em nós, sobre nós. Esse mesmo Deus e Pai, que nos instrui e nos ensina a viver em comunhão, em unidade, em proximidade. Há necessidade de vivermos unidos, de vivermos como um só corpo. Mas viver em unidade como um só corpo requer também alguns requisitos, demanda de transformações e mudanças, porque o que eu penso pode não ser a mesma coisa que o Anderson, o diácono Anderson pensa, que o presbítero Renato pensa. Mas em Cristo, os nossos pensamentos, os nossos quereres, a nossa intenção deve ser a mesma, uma só. E quando nós vivemos em unidade, e falando mais específico sobre a unidade cristã, é caminharmos nesse mesmo propósito, no mesmo plano de glorificar e exaltar ao nome desse Senhor, de cumprirmos o ID do Senhor, de anunciarmos o verdadeiro Evangelho.
Mas precisamos preservar a unidade. Porque vai ter dia que eu vou fazer muita raiva no presbítero Renato. Vai ter dia que o Anderson vai me ligar e falar: varão, me ajuda aí, filho. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos entender que nós também, às vezes, somos um pouco difíceis. E nem sempre o irmão vai entender isso. Às vezes você não vai entender o seu irmão, essa pessoa que está ao seu lado. Mas há essa grande necessidade de nós preservarmos essa unidade para com este irmão. Ah, presbítero, mas você não sabe o que fizeram comigo. E quando às vezes, por algum motivo, tenta trazer ou ser gerado no meu coração esses pensamentos, ele é pensado: o que fulano fez? Logo, o Espírito Santo já traz uma orientação. Olhe para si primeiro. Não merecedor dessa graça redentora de Cristo. Imagine se Jesus olhasse para nós, julgando os nossos erros e falhas, assim como nós somos merecedores de sermos julgados por Deus, e falasse: não, eu não vou ir lá morrer pelo Tiago, não. Imagine, irmãos, vocês estão entendendo? Contextualizando somente. Porque às vezes nós fazemos pré-julgamentos, nos colocamos numa postura de julgadores, de juízes, quando na verdade nós estamos no mesmo nível, no mesmo degrau, de pecadores sendo santificados por Cristo Jesus, dia após dia, de pecadores que não mereciam essa graça da redenção por intermédio de Cristo, pecadores que hoje, por intermédio de Jesus, e graças a Deus por isso, fomos reconectados a Deus, que é um local de onde nós jamais deveríamos ter saído, unidos nesse corpo como um só, vivendo na fé, na esperança, no mesmo Espírito, em amor, com paciência, mansidão. Mas nem sempre nós vamos ter paciência, mansidão, domínio próprio, mas nós precisamos exercer o fruto do Espírito todos os dias e buscando de Deus essa graça. O esforço diligente por preservar a unidade, ela está ligada a passar também por sofrimentos, por dores, está condicionada a muitas vezes chorarmos, por não entender a tratativa de um para com o outro ou para consigo, está condicionada a vivermos também em dificuldades. Mas acima dos problemas e da dificuldade, quando estamos unidos
no mesmo propósito. Por gentileza, Anderson, faz favor. Se eu estou caído, mas unido com meu irmão, o que ele vai fazer? Me dar o suporte, me levantar para caminhar. Mas quando eu estou só, indiferente, vivendo no meu pensar, dependendo do tropeço que eu dei, caí, a forma que eu caí, talvez eu nem consiga levantar. Ou eu posso até, de alguma forma, me levantar, mas não da mesma forma, estando com alguém a meu lado, junto a mim. A unidade, obrigado antes. Ela me leva a sofrer com meu irmão, me leva a alegrar com meu irmão, mas se não houver essa preservação, esse desejo de cuidar, de ser zeloso, eu não conseguirei viver esse propósito. Não conseguirei. A unidade, ela é um valor que se refere à cooperação entre os irmãos. Cooperação. É quando talvez você vê o irmão do seu lado passando por uma necessidade, mas você estará ali com zelo, dando apoio, abraçando no momento de abraçar, se alegrando no momento de se alegrar. É a cooperação mútua, de uns para com os outros. A unidade também ela é vista como um reflexo do amor de Deus. O amor de Deus e do Espírito de Deus. A unidade do corpo dos cristãos, ela nos leva a trabalhar com o mesmo objetivo. Não é cada um com um pensamento, cada um querendo ir para um lado. Não, é caminharmos, é trabalharmos no mesmo objetivo. E o nosso maior objetivo, após o anúncio do Evangelho, é assim como o apóstolo Paulo diz, alcançar o prêmio da soberana vocação. A coroa que somente Cristo pode nos dar. É alcançarmos naquele dia, no dia que o Senhor voltar, a morada celestial, a morada eterna. Precisamos ter essa convicção, irmãos, que esse objetivo não é, ou não deve ser, individual. Ainda que temos respaldos bíblico, que nos orienta, e sabemos disso, a salvação ela é individual. Mas não quer dizer que eu e você não deva preocupar com o irmão, de ter essa preocupação, para que esse irmão também seja alcançado, seja salvo e viva na morada celestial eternamente. Precisamos ter este entendimento, saber discernirmos. A salvação é individual, mas o objetivo é conjunto, porque em Cristo nós somos um só. Em totalidade, com cada membro. Quando estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. A unidade também nos faz abrir mão do pensamento individual.
A unidade nos leva a viver em humildade. Precisamos olhar, irmãos, não para os problemas, ou o quanto talvez para você, o presbítero Tiago, é difícil, meu Deus, mas precisamos olhar para a grandeza que nos une, que é Cristo Jesus. Precisamos ter olhares fitos a essa grandeza, a grandeza de Cristo, a grandeza de Deus Pai, a grandeza dessa obra de redenção. Porque assim como um dia eu fui alcançado, você também foi alcançado, e aqueles que estão lá fora se perdendo, eles precisam serem também alcançados por essa graça da redenção, pelo amor de Deus, de Cristo Jesus. Nós precisamos amar, não somente aqueles que estão à nossa volta, mas também aqueles que estão lá fora, roubando, se drogando, prostituindo. Esta é a missão do corpo. Precisamos ter este desejo, esse alinhamento de propósito, em nome de Jesus. A unidade na igreja ela é essencial, porque primeiro, ela glorifica a Deus. Repita comigo, a unidade glorifica a Deus. Segundo, a unidade ela fortalece o corpo. Repita comigo bem forte, a unidade fortalece o corpo. Quando nós estamos unidos glorificando a Deus, e unidos glorificando a Deus, uns com os outros somos fortalecidos, e após sendo-nos fortalecidos, glorificando a Deus, através dessa unidade do corpo de Cristo, muitos outros são alcançados, os perdidos são alcançados, porque passamos a caminhar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, do verdadeiro Evangelho, não em busca de riquezas, de bens materiais, mas sim cumprindo aquilo que o Senhor nos comissionou a estar fazendo. Porque a igreja, vamos estar falando fisicamente, é como um hospital para os doentes. Eu, quando fui alcançado por Cristo, presbítero Renato, ainda que muito novo, mas estava doente demais, e não sabia, porque é assim, irmãos, quando nós estamos longe de Cristo, os nossos pensamentos são totalmente diferentes, nós não entendemos, mas graças a Deus que eu fui alcançado, graças a Deus que você foi alcançado, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! E quando nós falamos de unidade também, entendemos e podemos ter essa certeza que alinhados, glorificando a Cristo, sendo fortalecidos, levando o verdadeiro e real Evangelho a outros, para que sejam alcançados os perdidos. Com toda certeza, irmãos, e sem medo de errar eu falo isso, a unidade também nos fará viver um avivamento e trará crescimento. A unidade traz crescimento. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, a unidade
ela traz crescimento. E muitas vezes nós queremos crescer como igreja, como ministério. Queremos e tensionamos um avivamento, mas não queremos andar em unidade. Eu preciso amar mais o meu irmão. Preciso amar mais aquele que me odeia. Preciso amar aquele que me ama. Mas também preciso amar aquele que fez coisas ruins contra mim. E não é fácil. Não é fácil. Mas como eu disse aqui, imagine se Cristo olhasse da forma que muitas vezes nós olhamos para outro. Nós não estaríamos aqui, irmãos. A unidade, ela nos leva a viver uma mudança de mentalidade, de pensamentos. Nos leva a alinharmos o nosso pensamento, a nossa mentalidade a Cristo, porém juntos, como um só corpo. Como um só corpo. Versículo 2 aqui desse mesmo texto, do mesmo capítulo, fala que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Precisamos ter humildade, mansidão, ser longânimos, no preservar esta unidade. Precisamos buscar essa força de Cristo, porque por nós mesmos, irmãos, nós não conseguiríamos. Sendo sincero, amém? Sendo sincero. Mas buscando essa força em Cristo. Sabe? No seu momento de devocional, de oração, falar: Deus, Senhor, me dê forças para que verdadeiramente eu caminhe unido com meu irmão, com o corpo, com o mesmo propósito, não agindo de indiferença, querendo ser melhor, ou talvez me colocando como o pior, o menor. Não, nós estamos no mesmo lugar, no mesmo degrau, sendo esse o degrau da fé, com o propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós precisamos alinhar, estarmos alinhados. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 11, nos fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Edificai-vos. Essa edificação, esse crescimento deve ser recíproco. Deve-se haver essa reciprocidade, esse alinhamento no crescimento, no mesmo pensamento em crescermos como filhos, como cristãos, como instrumentos nas mãos do Senhor, como aqueles que fomos chamados para uma grande obra por intermédio de Cristo Jesus. Precisamos edificar uns aos outros. A unidade nos leva ao crescimento, mas esse crescimento, essa edificação deve ser de um para com o outro também. Não pensando em crescer sozinho. Porque imagina, se minha perna direita, que já não é tão grande, né, presbítero Renato?
É eu que estou falando, né? Falasse para a esquerda, você segura sua onda aí que eu vou crescer mais que você. Haveria uma dificuldade na locomoção, não é verdade? Sim ou não? O corpo deve estar em constante ajuste, os propósitos alinhados. Imagine se a minha mão fosse maior do que meu braço. Não, eu quero ser maior do que você, porque eu sou melhor. Como seria, irmãos? Vocês estão entendendo? Só contextualizando para os irmãos entenderem. Porque nós, como corpo, muitas vezes esquecemos dessa linha de raciocínio. Vou até usar algo que o pastor gosta de falar. Nós não, aí, o povo da igreja da lua. Viu, meu pastor? O povo da igreja da lua. Às vezes tem esse pensamento, não, eu tenho que ser melhor do que fulano. Eu tenho que crescer mais. Não, eu tenho que crescer mais. Mas nós não, nós somos um povo que anda ajustado em Cristo, no mesmo propósito, amém? Com o mesmo pensamento, que Cristo é o Senhor de nossas vidas, amém? Nós somos um povo que vive pela fé, que tem essa ciência de que Cristo veio por todos nós. Queremos crescer juntos e precisamos crescer juntos. Ainda no livro de Efésios, na carta do apóstolo a Efésios, capítulo 2, versículo 13 e o 14 vai nos dizer assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Outrora estávamos distantes, outrora estávamos longe, mas por intermédio do sangue de Jesus Cristo, nós fomos aproximados. Eu vou repetir, por intermédio do sangue de Jesus, nós fomos aproximados. Porque Ele é a nossa paz. Não há mais aquela barreira de separação, porque Cristo está em nosso meio, amém? A unidade quebra a separação e nos aproxima, nos leva a viver no mesmo propósito. No mesmo propósito. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Quero ler, já vou partindo para o final da mensagem. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A unidade
nos leva a viver uma alegria completa em Cristo. A unidade nos leva a viver com o mesmo pensamento, o mesmo propósito. A unidade nos leva a viver no mesmo amor como o amor de Cristo. Precisamos estar unidos em tudo, em um contexto geral. Vivendo o mesmo sentimento para com a causa de Cristo. O mesmo sentimento de um para com o outro. O mesmo sentimento e pensar de que no dia que Jesus voltar, eu, você, nós estaremos com Ele em nome de Jesus. A unidade nos leva a viver como reflexo de Cristo em meio a esse plano terreno. Viva mesmo essa unidade, preservando-a, para que não somente este mês, o mês que vem, não somente esse ano, mas que você possa, dia após dia, no seu tempo de vida, tensionar e viver neste desejo de estar junto do seu irmão, junto, como um só no corpo de Cristo, para a glória do nome dEle. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações nessa manhã. A unidade nos aproxima de Deus. Preserve-a em nome de Jesus. Amém?